Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 51. Abro o livro e leio. Minha recompensa de 73 milhões de Ryu e 60 milhões veio da Terra do Céu e 13 milhões da Terra do Vento. Então olho para outras recompensas. Tsunade, a princesa lesma, tinha uma recompensa de 103 milhões de Ryu. Orochimaru, o mestre das cobras, recompensa de 118 milhões de Ryu. Jiraiya, o sábio sapo, tinha uma recompensa de 113 milhões de Ryu. Anzo, a salamandra, 134 milhões. Hiruzen, o professor, o deus Shinobi, 171 milhões. Chiyoda, trupe branca, 82 milhões. O todo-poderoso A, o terceiro Raikage, tinha uma recompensa de 181 milhões. O Sakumo, presa branca, 115 milhões de Ryu. O terceiro Kazekage, o deserto de ferro, tem uma recompensa de 133 milhões de Ryu. O irmão de Chiyo, Ebisu do Sudário Branco, tem uma recompensa de 84 milhões. Encontrei um interessante. Kakuzu, sem coração, 147 milhões de Ryu. Onoki de ambas as escalas, o indeciso Onoki, tem uma recompensa de 142 milhões. Claro que esses eram apenas os personagens que vemos na história principal. Havia outras pessoas na classificação S, como Fullmetal Toroi da Vila da Nuvem, com uma recompensa de 55 milhões de Ryu, tem a habilidade de liberação magnética, quando ele atira um projétil de metal. Se ele tocar em você, ele o seguirá como um míssil teleguiado, não a liberação magnética, que tem a habilidade de controle de areia como os de Vila da Areia. Há também o terceiro Mizukage, apelidado de O Dragão, com uma recompensa de 101 milhões de Ryu. Ele ainda não fez nada notável nesta guerra. Também não se sabe muito sobre suas habilidades, mesmo no livro de Bingo. A única coisa que o livro de Bingo menciona é que ele é obviamente um Mizukage, e que ele acompanhou o primeiro Mizukage, a primeira cúpula dos 5 Kages em Konoha durante a primeira guerra Shinobi. Há também Dodai, o homem de lava, recompensa de 89 milhões de Ryu. Ele usa a lava que ele faz do seu estilo lava. Eu acredito que ele é o cara que ajudou Naruto contra o Edo Tensei do terceiro Raikage. Olha lá está Blue B, o atual Jinchuriki de 8 caudas, 131 milhões de Ryu. Há também mais uma dúzia de ninjas de classificação S. Eles não estavam na história principal, mas ainda assim vou memorizar as informações deles só para ter certeza. Depois de uma hora lendo e memorizando o livro de Bingo, o Ambu sai com um papel na mão. Ele me dá o papel e diz: essas são todas as técnicas de classificação S que não são proibidas. Você poderá escolher uma e eu irei até o Hokage para obter uma confirmação, e então entregarei o pergaminho da técnica para você. Pego o papel e leio todos os nomes das técnicas e suas breves descrições. Existem 98 técnicas. O Ambu olha para mim e diz: existem 98 técnicas de classificação S e você quer saber a melhor parte? 39 desses jutsus de classificação S foram criados pelo segundo Hokage. Então li um pouco do ninjutsu ali. Liberação de água, explosão crescente. Classificação S. Descrição. Usando grandes quantidades de chakra, o usuário cria água do ar rarefeito e forma tanto que cria uma mini onda de maré. A água então não se dissipa durante a batalha, criando assim uma arena onde o usuário tem uma grande vantagem. Se o clima for excepcionalmente árido, como um deserto, a água dura apenas um curto período antes de drenar para a areia. A profundidade da água, uma vez que a onda se estabeleceu, está em qualquer lugar entre 3 a 4 metros, 9, 8, 13, 1. Estilo água, jutsu de onda de maré. Classificação S. Descrição. Uma técnica de água ainda melhor e mais devastadora do que a técnica Suishouha. Esta técnica pode afogar uma grande vila, mas requer enormes quantidades de chakra e resistência. Geralmente uma técnica de tudo ou nada, pois não é usada em circunstâncias normais devido à destruição generalizada e indiscriminada que causa. Estilo terra, jutsu final de pedra. Classificação S. Descrição. Rochas e materiais de detritos, assim como pedaços de terra, irão continuamente atacar o oponente de todas as direções. Assim que cada um dos pedaços de terra, rocha ou detrito se aproximar do oponente, eles irão explodir, causando uma força destrutiva brutal com todos os pedaços explodindo. Parado, o usuário irá juntar as mãos e pisar forte. Todo o material não segurado irá imediatamente saltar para o ar e pairar, e eles irão voar em direção ao inimigo e se tocarem em algo, eles irão explodir. Enquanto o usuário mantiver as mãos entrelaçadas, ele pode se mover livremente para evitar o perigo de estar perto do alvo e a destruição resultante. Dura enquanto as mãos permanecerem entrelaçadas. Estilo fogo, técnica da Hidra de Fogo. Classificação S. Descrição. Uma técnica extremamente poderosa, usada apenas pelos ninjas mais poderosos, é conhecida por destruir paisagens inteiras de uma só vez, invocando uma grande e ardente monstruosidade na frente deles, um dragão de fogo com 3 cabeças. Todas as técnicas são incríveis e elas nem são as proibidas de Rank S. Eu quero todas. Quer dizer, imagine se eu soubesse apenas as técnicas elementais de Rank S neste pergaminho e fosse um Jinchuriki das 6 caudas ou uma besta com cauda de número maior. Tenho certeza de que poderia competir com alguns dos ninjas mais lendários. Eu até estaria confiante em derrotar a maioria dos ninjas do passado, presente e futuro. É claro que os monstros como Madara, Sasuke, Naruto e Hashirama não contam. Eu seria capaz de lutar contra o Hokage Minato. Eu usaria um ninjutsu de amplo alcance de nível S contra Konoha e continuaria fazendo isso até que ele esgotasse todo o seu chakra e deixasse um gás venenoso invisível na área. Há 80% de chance de eu conseguir matá-lo. Mas é claro que em uma batalha há muitos fatores diferentes. Como se o Ambu ajudaria contra mim, se eu tenho aliados, muitos fatores instáveis em meus cálculos. Mas ainda assim eu definitivamente seria um exército de um homem só. Havia muitas outras técnicas de elementos diferentes e técnicas não elementares, e ao examiná-las, escolhi aquela que mais me interessava.
Capítulo 52. Havia muitas outras técnicas de elementos diferentes e técnicas não elementares, e ao examiná-las, escolhi aquela que mais me interessava. Deus do Trovão Voador. Classificação, S. O usuário precisa ser um grão-mestre em Fuinjutsu para poder usá-lo e fazer seu selo pessoal. Precisa de grandes reservas de chakra. É mais usado como método de transporte. O uso em batalha é quase impossível por causa do teletransporte. O usuário pode ser teleportado na frente de uma kunai. O teletransporte é quase instantâneo. Para ser utilizável em batalha, depende do processo de pensamento e da velocidade analítica de uma pessoa para poder se teletransportar de forma rápida e eficiente. Bem, então quero dizer que existem todos os tipos de técnicas, mas o Deus do Trovão Voador é definitivamente o melhor não proibido. Técnica S afundou sem perguntas. Quero dizer, outro jutsu de dobra de sangue de nível S que Tobirama inventou parecia bom. Era capaz de manipular aqueles mais fracos que você e paralisar aqueles do mesmo nível por alguns segundos. Quero dizer, para um jounin comum, em alguns segundos ele pode praticamente te fatiar cerca de 30 vezes. Quero dizer, a reencarnação do mundo impuro é uma das técnicas que eu acho que poderia superá-la. Mas a técnica é proibida de nível S e não está na lista. Então aponto para a técnica que quero e digo ao Anbu. Essa é a técnica que eu quero. O Deus do Trovão Voador. Ele apenas olha para mim e diz: você está louco, você está louco. O Deus Voador do Trovão não foi dominado desde o segundo Hokage. Olho para ele calmamente e digo: eu sei que. Ele então olha para mim e diz enquanto aponta: ah, você não entendeu. Ok, deixe-me explicar para você, garoto. Hokage-sama foi aluno do criador da técnica. Tobirama-sama e o deus anterior de Shinobi Hashirama Senju que comprou todas as bestas com cauda de joelhos. Você sabe que as bestas com cauda são como os trunfos da maioria das nações. Senhor Hokage que também tinha mito. Sama para lhe ensinar Fuinjutsu e o criador da técnica como um professor para ajudá-lo foi incapaz de aprendê-la e ele tem 42 anos e ainda não aprendeu a técnica. Cara, ele com certeza diz Sama muito. Eu então apenas olho para ele seriamente e digo: posso aprender a técnica agora? Ele então se acalma e diz mais calmamente: ele não é um Anbu à toa. Só estou dizendo, garoto, você não deve perder seu tempo assim. Você é jovem e deve expandir seu repertório de jutsus. Eu só olho para ele e penso: ele não sabe o que eu sei e tem meus melhores interesses em mente. Mas vamos lá, eu sei que Minato aprendeu. Enquanto eu penso nisso, o Anbu continua falando. Além disso, mesmo que você o dominasse, se você não tivesse o instinto aterrorizante que o segundo Hokage tinha, a única coisa que você obterá do Deus do Trovão Voador é uma maneira rápida e sofisticada de viajar longas distâncias. Eu apenas olho para ele. Nossa, ele realmente está desperdiçando muito do meu tempo. Então eu simplesmente digo a ele: eu queria tentar ver como funciona porque encontrei um gargalo no meu Fuinjutsu. Pensei que isso poderia me ajudar. Além disso, as outras técnicas exigem muito chakra e seriam difíceis de usar em uma situação. Além disso, não estou pronto para técnicas de destruição ampla de classificação S. Entendeu a dica, seu merda? Você está apenas desperdiçando muito do meu tempo. Ele olha para mim e diz: sim, mesmo que sua quantidade de chakra seja muito grande, um ninjutsu elemental de nível S não é a melhor ideia. Você pode se machucar e até ficar aleijado. Ele está certo com meu chakra. Eu seria capaz de usar uma técnica elemental de classificação S apenas uma vez, bem, mais ou menos 1,5 vezes, mas ainda assim não seria muito eficiente. Ele então continua e diz sorrindo dessa vez: ok, então levarei sua decisão ao Hokage para ver se ele permitirá e então entregarei o pergaminho da técnica para você. A propósito, não desanime se você não for capaz de aprender. Quero dizer, eu tive 16 anos e ainda não aprendi. Ele então se afasta. O que ele quis dizer quando disse que tinha 16 anos para aprender a técnica? Eu começo a andar para casa. Eu continuo pensando. Os Anbu têm acesso a ninjutsu de rank S. Pelo menos aqueles que não são proibidos. Eu deveria me tornar um Anbu quando a guerra acabar. Não, isso seria perda de tempo. Apenas patrulhar e proteger pessoas importantes. Melhor colocar um Inuzuka lá. Mas preciso garantir quem será leal também, porque se não forem, terei um problema em minhas mãos. Quero dizer, alguém dizendo ao Hokage que eu peço técnicas de classificação S do Anbu é uma grande bandeira vermelha. Eles também podem se tornar agentes duplos contra mim. Eu não preciso de uma versão retardada de Itachi que gosta de cachorros e geralmente é menos legal e muito mais fraco do que ele como Anbu do meu clã, embora quem seria uma boa pessoa para se tornar um Anbu. Preciso de alguém jovem para que eu possa moldar e fazer lavagem cerebral facilmente e alguém que seja próximo a mim. Então, quando chego em casa, vejo Tsumi treinando no quintal. Quando ela me vê, um sorriso toma forma em seu rosto. Então ela corre em minha direção feliz e diz: Yami Oni-chan, você está de volta. Capítulo 53. Olho para Tsumi, sorrio e digo a ela: olá Tsumi-chan, vejo que você está treinando duro novamente. Ela olha para mim e diz: sim, quero me formar logo. Tenho 9 anos. Vou para a guerra e serei o ninja mais forte de todos os tempos. Eu apenas olho para ela e sorrio por fora, mas por dentro estou pensando: bem, ela morreria rápido. Como ela sobreviveu até o cânone da história é nada menos que um milagre. Esse tipo de personalidade, a menos que você seja a reencarnação de Jesus do mundo Naruto, Indra e Azura, então não há como sobreviver com o talento de merda dela. Quer dizer, se ela conhecesse um alto Chunin, então quem iria salvá-la?
HM quer dizer, se ela morresse, não seria um grande problema nos meus planos. Mas e a linha do tempo? Eu realmente não me importo com a linha do tempo, mas preciso que certos eventos aconteçam para que meu plano corra bem. HM, a morte dela também seria meio suspeita, quero dizer, primeiro o pai, depois a filha. Eu seria o suspeito número 1. Além disso, não tenho nada a ganhar eliminando-a. Eu olho para ela e digo, Sumi-chan, você não deve se formar até completar 10 anos, caso contrário eu lhe darei permissão. Ela apenas faz beicinho e volta a treinar. Então vou para o meu quarto para descansar um pouco. Sei que Tsumi tentou se formar mais cedo pelas minhas costas, mas você me conhece como um aluno de Sanin. Minhas palavras têm alguma força, além dos professores entenderem. Eu e o que estou fazendo é para o próprio bem dela. Vou para minha cama e deito-me. Salto no tempo 5 meses depois. E a minha idade 11. Bem, estou feliz que me deixaram tirar férias tão longas. Quero dizer, tenho muitos méritos e meio que forcei as coisas com as férias. Mas quem se importa? No lado da guerra, Orochimaru e Sakuma ainda estão protegendo as linhas de frente do raio, embora o Raikage os tenha empurrado muito para trás. Do lado da chuva, Jiraiya provavelmente ainda está ensinando as crianças da chuva e um novo nome apareceu no campo de batalha contra a Vila da Pedra. As pessoas até começaram a chamá-lo de herói. Sim, minha fama por destruir uma vila inteira sozinho está meio que diminuindo. Eu cuidaria dele se ele fosse uma ameaça aos meus planos. Se eu fosse um cara que realmente se importasse com um cara morto começando a alcançar minha fama. O nome dele é Dankato, também conhecido como Dan do Espectro. Antes de ele aparecer, até mesmo todos os ninjas de areia de rank S mal conseguiam segurar o Tsuchikage, mas então Dan veio e usou sua técnica para possuir pessoas próximas ao Tsuchikage e atacá-lo aleatoriamente. Dizem que ele foi capaz de fazer o Tsuchikage sofrer uma derrota após a outra, e isso não acontecia há muito tempo. Tsunade está facilmente segurando o campo de batalha da água com bastante sucesso. Ela é provavelmente a maior lenda formada nesta guerra. Se ela não estivesse aqui, as baixas do lado de Konoha teriam sido o dobro. Ela salvou tantas vidas que é praticamente impossível contar. Acho que ela é 50% da razão pela qual Konoha vencerá a Segunda Guerra Ninja. De qualquer forma, dominei o Fuinjutsu cadeia de correntes em 2 meses. Também fiz minha própria técnica. O Rasengan pode ser feito com uma mão e é perfeito para o futuro Minato porque ele segurará Iraishin Kunai na outra mão. Mas para mim, na melhor das hipóteses, é apenas uma maneira de vencer pessoas com alta defesa e não é realmente meu trunfo, por assim dizer. Então faço alguns sinais de mão. Tigre, cavalo, coelho, rato, cão, e então o chakra azul vem em direção às minhas mãos. Bisturi de chakra, então eu começo a infundir chakra do vento através das minhas mãos. Estilo vento, bisturi de chakra. O poder de corte é altíssimo. Ainda não experimentei, mas acredito que ele tem a capacidade de cortar o Susanoo. Caixa torácica. Rasen Shuriken é uma técnica monstruosa de nível S, mas minha técnica é monstruosa à sua maneira. Ainda assim, o controle de chakra para fazer isso precisa ser perfeito. Acho que meu controle de chakra agora está no top 2 no mundo ninja. Eu deveria estar bem ao lado de Tsunade. Minhas características físicas também melhoraram agora que meu corpo está crescendo. Minha força natural deve ser em torno de Jounin alto, o que realmente não importa porque eu tenho a técnica de super força de Tsunade. Minha agilidade natural é Jounin de elite baixa. Posso aumentá-la para velocidade quase classe S com minha técnica de 4 patas. Essas estatísticas naturais são realmente impressionantes para uma criança de 11 anos. Mas não veio do nada, o treinamento que eu faço é desumano junto com meu conhecimento médico. Bem, vamos apenas dizer que ele não tem nada em mim com minha eficiência de treinamento, embora ele me vença em esforço. Eu tenho outras coisas para aprender, não apenas taijutsu. Mas mesmo que eu treine eficientemente, não acho que haja alguém que possa treinar como eu por causa da dor imensa. Então eu apenas anulo minha dor com um pouco de Senbon no meu sistema nervoso e faço os cálculos para não machucar meu corpo acidentalmente, afinal, eu não sinto dor naquele período de tempo. De qualquer forma, sobre a técnica do deus voador do trovão, não fiz muito progresso. Tenho 6 clones trabalhando nisso o tempo todo, mas quase nenhum progresso é feito. Eu também tenho o último livro de Uzumaki Fuinjutsu, mas ainda não consigo usar o deus do trovão voador. Mesmo quando eu aprender todo o Uzumaki Fuinjutsu, não tenho certeza se serei capaz de usá-lo. Quer dizer, a fórmula do Fuinjutsu parece simples à primeira vista, mas eu me sinto como uma criança que acabou de aprender 2 mais 2 igual a 4 e então recebe um exercício de matemática com 4 fatores desconhecidos. Como diabos o segundo Hokage inventou isso? Tenho uma perspectiva totalmente diferente dele agora. Como um cara como esse foi morto por Jinkaku e Kinkaku? Não sei. Mas, de qualquer forma, olho para um bilhete na minha mão que foi deixado por um Ambu ontem para se encontrar com o Hokage. Sim, sou importante o suficiente agora e não posso ser convocado pelos caprichos de outras pessoas. Eles precisam me enviar um compromisso primeiro. Eu uso o moletom verde de sempre e calças Ambu com sandálias. Elas são as únicas roupas que eu tenho. Elas são eficientes e boas para camuflagem. Eu não estou realmente tentando parecer bem de qualquer maneira. Eu me pergunto por que o Hokage está me chamando. Não é uma reunião de chefes de clã. Elas não são realizadas em tempos de guerra, a menos que um Sharingan seja roubado, um membro do clã seja um espião ou algo assim. Gostaria de saber qual é o motivo de eu estar sendo convocado, embora eu tenha uma boa ideia do porquê.
Capítulo 54. Gostaria de saber qual é o motivo de eu estar sendo convocado, embora eu tenha uma boa ideia do porquê. Então vou até a torre do Hokage e ao entrar vejo a recepcionista, ela olha para mim e diz: "O Hokage está esperando por você." Inuzuka-sama. Cheguei exatamente na hora. Entro no escritório e vejo Hiruzen e Danzo lá dentro, os outros 2 membros do conselho estão desaparecidos. Mas tem um cara parecido com Shikamaru. Provavelmente um Nara, eles geralmente são os estrategistas dos nossos campos de batalha. Então o Hokage olha para mim, sorri e diz: "Vejo que você fica mais forte a cada vez que nos encontramos." Uau, sinto que ele começa qualquer conversa com um sorriso. Eu apenas digo a ele: "Bem, o trabalho duro nunca traiu ninguém." Ele olha para mim e diz com humor: "Sim, você está certo, o trabalho duro não trai ninguém." Ele então fica sério e diz: "Então vamos direto ao ponto. Preciso de alguém para dar suporte a Tsunade no campo de batalha da névoa." Bem, não exatamente para dar suporte. Houve ninjas das nuvens vistos no território do campo de batalha entre Névoa e Konoha. Nunca é demais ter cautela. Você agirá como seu segundo em comando. Então Danzo se aproxima e diz cinicamente: "Também queremos que você acabe com as coisas no campo de batalha da névoa. Eu quero que você elimine os comandantes no campo de batalha da névoa. Esses caras, eles estão bancando o policial bonzinho e o policial mau. É uma forma de me testarem ou algo assim. Eles estão desconfiados de alguma coisa. Eu não gosto de não saber das coisas." Tudo isso passou pela minha cabeça em meio segundo. Então eu apenas olhei para ele seriamente e disse: "Bem, vou me esforçar ao máximo, quando terei que me preparar para ir lá." Então o sósia de Nara diz: "Partiremos em 5 dias. Eu também irei com você." Eu olho para ele e digo: "Ok, eu sou Yami Inuzuka, senhor." Ele apenas olha para mim, dá um sorriso malicioso e diz: "Eu conheço você, garoto. Meu filho costumava falar muito sobre você." Suspiro. Que chatice. Além disso, você é meio famoso em Konoha. Olho para ele e penso que eu era famoso mesmo. Eu poderia ter destruído uma vila. Mas pensei que poderia ser ofuscado pelo Sannin. Quero dizer, Jiraiya também destruiu a Vila das Libélulas. Essa ação também começou a guerra, embora Sarutobi estivesse lá. Mas foi mais como apoio para garantir que ninguém escapasse e pudesse voltar para se vingar. Pelo menos esses são meus pensamentos sobre os eventos. É descrito com muita propaganda nos livros de Konoha. Eu nem li além das 2 páginas. Quero dizer, eles os acusaram de roubar um nobre muito benevolente ou algo assim, quando na realidade o País do Fogo só queria expandir seu território. Bem, como dizem, a história é escrita pelos vencedores. Mas nos outros países dizem que Konoha massacrou a pequena vila ninja e os outros países queriam justiça. Mas na realidade eles estavam com medo de que o País do Fogo ganhasse mais terras. Então eles também começaram a atacar seus pequenos vizinhos para conseguir mais terras, para conseguir acompanhar Konoha. E então Konoha ficou tipo: "Por que vocês estão massacrando vilas fracas?" Porque Konoha agora estava com medo deles. Então eles disseram: "Bom, você começou." Eles começaram com pequenos conflitos entre si e Konoha disse para parar de atacar as pequenas aldeias. Eles não fizeram isso e então bum, a guerra começou. Com Konoha no meio de todas as vilas ninjas, a situação se tornou muito desvantajosa para Konoha desde o começo. Mas Konoha conseguiu sobreviver graças a muitos ninjas lendários como Sannin, Presa Branca, o Professor etc. Eu apenas olho para ele e digo: "Você é o pai do Shikaku?" Ele sorri e diz: "Sim, eu sou Shikaramu Nara, o atual chefe do clã Nara, e represento a aliança Inu Shikasho." Suspiro, o que é uma chatice. O que diabos está acontecendo com essa aura, cansada, ao redor dele? Isso é estranho, meio que como intenção de eliminar, mas só expressa seu tédio, e é praticamente inútil. Eu me pergunto se ele faz isso inconscientemente. A intenção de eliminar pode ser feita inconscientemente e conscientemente. De qualquer forma, eu apenas digo a ele: "Bem, vejo que você me conhece, mas gostaria de me apresentar. Meu nome é Yami Inuzuka, eu gosto de treinar, meu Ninken e Konoha. Eu não gosto de guerra e destruição desnecessária. Meus hobbies são comer comidas deliciosas e aprender coisas novas. Meu sonho para o futuro é me tornar o Hokage mais forte para poder proteger Konoha e todos aqueles que amo." O Nara olha para mim com seus olhos sonolentos e diz: "Muita informação que eu realmente não pedi ou não precisava. Bem, preciso que você pense que me entende e me entendeu. Porque não tenho certeza se consigo esconder coisas de uma Nara experiente e inteligente que é a melhor amiga do chefe do clã, que é especialista em ler memórias e lidar com informações." Eu apenas olho para ele de um jeito sério e digo: "Bem, somos camaradas e precisamos nos conhecer. Além disso, não acho que você seja um espião." Ponto de vista Shikaramu Nara. Olho para Yami Inuzuka com desconfiança e penso: esse garoto. Capítulo 55. Mudar ponto de vista Shikaramu Nara. Bem, somos camaradas e precisamos nos conhecer. Além disso, não acho que você seja um espião. Olho para Yami Inuzuka. Esse garoto. Ele definitivamente está usando uma máscara. Você percebe esse tipo de coisa quando está sempre em guarda contra espiões em nosso meio. Mesmo que eu não tivesse certeza no começo que ele estava usando uma máscara, sua linguagem corporal é perfeita, o que não é surpreendente já que ele é um médico. Mas isso também me deixou desconfiado no começo. Era perfeito demais. Mesmo com Tsunade você consegue perceber como ela está se sentindo pela linguagem corporal e leve contração facial. Embora se eu fosse um inimigo e ela estivesse em guarda, não haveria como eu conseguir perceber isso no meio da batalha. Embora às vezes ela seja muito expressiva de seus sentimentos. Mas esse garoto, ele é muito cauteloso até mesmo contra os ninjas de Konoha.
ele está escondendo algo. Eu posso contar as pessoas que seriam capazes de notar sua máscara em uma mão e 3 delas estão nesta sala, eu incluso. Eu então digo ao garoto. Claro, claro, garoto suspira, isso é uma chatice. De qualquer forma, meu nome é Shikaramu Nara. Gosto de observar nuvens e jogar shogi com meus amigos. Não gosto de pessoas desonestas. Ele nem sequer se encolhe um pouco quando eu digo isso. Esse controle sobre as reações naturais do seu corpo é assustador até para ninjas, especialmente ninjas da idade dele. Mas eu continuo dizendo. E pessoas que se esforçam para atrapalhar minha observação de nuvens. Meu sonho é viver até que essa guerra acabe para que eu possa ser preguiçoso e jogar shogi o dia todo. Ele apenas olha para mim sem um pingo de raiva e apenas diz. Sabe, meu velho, você é muito preguiçoso. É isso que me faz desconfiar dele. Seus companheiros de equipe morreram porque alguns ninjas foram preguiçosos ou não olharam bem o suficiente e deixaram um grande grupo de ninjas com Jounin e Chunin passar. Eu pensei que ele iria me criticar. Mas ele é tão calmo como, bem, de qualquer forma, o Hokage então diz. Yami, como segunda em comando, se Tsunade estiver lutando contra um oponente, preciso que você lidere os ninjas. Se você quiser apenas ajudar Tsunade, preciso que você dê o comando a Shikaramu, porque ele será seu segundo em comando e será uma parte essencial no planejamento de estratégias. Ele olha para nós e então diz. Eu entendo Hokage-sama. Então o Hokage diz. Não vou te segurar mais. Tenho certeza de que você precisa se preparar para a viagem. Ele entende a indireta e sai do escritório. Quando ele vai embora, há silêncio por alguns segundos até eu dizer. Então, tenho certeza que você notou que o garoto está usando uma boa máscara. Então o Hokage olha para mim e diz. Aquele garoto, ele perdeu 2 de seus companheiros de equipe em uma missão. Nos relatórios do médico eles dizem que foi um milagre ele ter conseguido permanecer consciente e voltar vivo após a batalha contra alguns Jounin da areia. Então eu digo a eles. É verdade que ele não gosta de mostrar fraqueza e ele tem uma máscara. Não sabemos o que está escondido atrás da máscara, mas o que eu acredito de todas as informações que tenho sobre sua vida é que ele esconde sua suposta fraqueza, ou como ele precede como emoções atrás de uma máscara. Eu acredito que para sua máscara ser tão boa ele começou a usá-la jovem, provavelmente quando ele soube que seu pai estava morto. Então Danzo também está olhando para Hokage-sama então ele diz. Se não estivéssemos em guerra, ele seria perfeito para o meu programa raiz. O Hokage franze a testa, olha para Danzo e diz. Não, você não tem permissão para levar crianças do clã ou ninjas com talento para seu programa raiz. Precisamos que eles sejam a luz. Eu olho para eles e penso. Hokage-sama realmente odeia o programa raiz. Quero dizer, 99,9% dos que o conhecem o odeiam. Mas ainda assim o Hokage sabe que os ninjas raiz são eficientes e muito úteis. Um raiz Chunin poderia assassinar um Jounin com uma técnica suicida, ou simplesmente atacando e tendo bombas de papel enroladas nele. Nem mesmo o ninja mais devotado faria isso. Temos milhares de Chunin, mas apenas um punhado de Jounin. Se apenas um for eliminado, será uma grande perda. Afinal, eles são os melhores ninjas de sua geração. Há um ditado que diz que não existe Jounin fraco, mesmo que as missões raiz nunca sejam tornadas públicas. Ouvi dizer que elas são muito horríveis, desde assassinatos de linhagens inteiras de idosos a bebês, torturando nobres e eliminando suas famílias, uma por uma, na frente deles para fazê-los falar. Técnicas de tortura que fariam até o ninja mais veterano vomitar. Como estuprar filhas na frente de suas famílias, torturar seus filhos na frente deles. É por isso que nenhum dos clãs sequer ousa ter ideias inteligentes. Sou tirado dos meus pensamentos pela voz de Danzo que diz. Eu sei que não aceitaria mesmo que você o desse para mim. Todos nós sabemos que isso não é verdade. Acho que enquanto Danzo continua falando. Veja a estratégia que ele fez na Terra do Céu. Ele é sem dúvida uma vantagem para Konoha. Se ele não fosse tão jovem, eu até o teria recomendado como comandante do exército da linha de frente. O Hokage olha para Danzo com um pouco de surpresa, então ele sorri e diz. Você está ficando sentimental, Danzo? Ele te lembra você mesmo quando era mais jovem? Espera, como ele consegue esse? Agora entendo. O pai morreu no campo de batalha da guerra. Assim como Danzo, camaradas morreram. Assim como Danzo. Bem, é basicamente isso, mas aposto que você poderia combinar esse histórico com 80% dos ninjas de Konoha. Tenho certeza de que o Hokage está apenas tentando irritá-lo. Danzo olha para o Hokage e diz calmamente. Você não é velho demais para esse tipo de jogo, Hiruzen? O Hokage encolhe os ombros e diz. Ah bem, então o Ambuno sinalizou que o próximo visitante estava chegando. Ponto de vista de Yami. Capítulo 56. Ponto de vista de Yami. Ao sair do escritório, penso na conversa. Sinto. Não, sei que não estou entendendo algo que aconteceu naquela sala. Aquelas respostas. Aquelas perguntas com o Nara. Elas foram. Merda, merda, merda. Caramba. Ele brincou comigo. Ele me pegou. Aquele bastardo. Ok, preciso me acalmar primeiro. Como eles pensariam de mim? Obviamente eles não tirariam a conclusão precipitada de que eu sou uma pessoa reencarnada. Eles não deveriam ter conseguido ver através da minha máscara e ver minha verdadeira personalidade. Mesmo que conseguissem, não importa. Eles acham que é apenas mais um Orochimaru. E isso não é ruim, já que ele ainda não deixou Konoha. Esse comportamento não é considerado ruim, já que está sendo usado apenas contra o inimigo. Ok, agora entendi meu erro. Não consegui entender o jogo que Nara estava jogando até que fosse tarde demais. O que me falta é a sabedoria que vem com a experiência. Isso é verdade, o máximo que manipulei na minha vida passada foi um professor ou um colega de classe. Pessoas cujas personalidades eu conheço são mais fáceis de manipular e prever. Eu era capaz de manipular as pessoas porque eu sabia muito sobre elas através do anime. Hokage e Danzo são perigosos porque mesmo que eu consiga manipulá-los, tenho 50% de certeza de que eles perceberão minhas intenções. Afinal, eles têm experiência nisso.
De qualquer forma, agora que o show acabou, preciso de outra personalidade que não seja tão diferente da última. Uma em que o Nara não perceba que o que estou escondendo é perigoso. Que tal uma em que eu não culpe ninguém, exceto a mim mesmo, pela morte dos meus companheiros de equipe, mas preciso fazer com que pareça natural. Não percebi que ele estava me enganando. Preciso ter mais cuidado. Afinal, sou mais perigoso que Orochimaru. Eu não sou um cara sádico que elimina porcaria e ri. Eu sou alguém imprevisível para essas pessoas. Afinal, estou agindo com base no meu conhecimento futuro. 5 dias depois. Estou esperando os outros chegarem aqui. Eu me preparei muito para essa guerra. Eu até tenho comida para 1 ano em um pergaminho de armazenamento. Isso é para o caso de eu ser banido de Konoha e precisar me esconder. Eu vou viver por 1 ano em uma caverna e treinar ou algo assim, embora essa seja uma possibilidade muito, muito improvável. 5 minutos depois. Eles já chegaram e estamos esperando Nara aparecer. Então eu sinto os chakras de alguns ninjas vindo em minha direção. Eu sinto 20 Jounin, 26 Chunin e 61 Genin. Quando Shikaramu chega exatamente na hora, começamos a jornada, em direção ao campo de batalha da névoa. As linhas de frente estão na Terra do Macarrão ou nas praias perto dela. Os ninjas da névoa têm uma vantagem porque estamos perto de muita água e a maioria deles são usuários de Kekkei Genkai ou têm afinidade com água. 3 dias depois. Na estrada não encontramos nenhum obstáculo, apenas encontramos alguns genin que entenderam sua posição no campo de batalha e desertaram. É claro que os notamos escondidos e cuidamos deles. Quando chegamos ao acampamento, um Jounin veio nos cumprimentar e fez alguns testes para ver se éramos os verdadeiros e não um inimigo disfarçado. Então, os Chunin e os Genin foram se familiarizar com o acampamento, enquanto os Jounin, que também me incluíam, foram se encontrar com o líder na tenda de reunião. Ela então olha para mim, sorri e diz: "Então você é meu segundo em comando, hein? Tem certeza de que está pronto para o desafio, pirralho?" Eu apenas olho para ela e digo, divertido: "Claro que sim, Tsunade." Então, depois de mais um pouco de conversa entre Tsunade e eu, chegamos ao ponto principal e eu começo a explicar a missão do Hokage e como precisamos acabar com essa guerra mais rápido. Então Tsunade começou a explicar que ela já teria terminado se estivessem em qualquer outro campo de batalha. O terreno dá a eles uma vantagem injusta. Além disso, o acampamento deles fica em um iceberg feito pelo clã Yuki da Vila da Névoa. Nossos números são quase os mesmos que os deles, mas ainda temos a vantagem absoluta de sobrevivência com Tsunade aqui, e ela tem uma grande chance de sozinha, com a ajuda de Katsu, eliminar um grande pedaço deles em terra, embora isso leve algum tempo. Mas essas probabilidades mudam 180 graus se estivermos lutando na água. A vantagem deles é manter Tsunade afastada e impedi-la de atacar, mas eles também não ousam nos atacar em terra de forma imprudente, ou então seriam aniquilados por Tsunade. Então Tsunde diz com um pequeno sorriso: "Bem, já que você está aqui, Yami, ou devo chamá-lo agora de Yami Eliminador do Céu ou Yami da Presa Vermelha? Eu só digo isso com humor. Bem, você pode me chamar de querido ou marido se quiser." Os ninjas parecem surpresos com nosso relacionamento engraçado, mas eles não fazem muito alarde sobre isso, afinal, é apenas uma criança de 11 anos tentando ser adulta, como se eu fosse mais velha. Bem, Tsunde Senju fazendo algo com sua aluna é bem escandaloso, embora isso seja altamente improvável. De qualquer forma, Tsunade apenas sorri e diz: "E então você deveria me chamar de senhora." Ok, isso está saindo do controle. Você não vê que há pessoas ao nosso redor. Bem, é divertido e não é minha reputação que vai ser afetada. Então eu apenas digo com uma cara envergonhada: Bem, se você quer isso, senhora." Todas as pessoas na sala ficam chocadas. Até Tsunade, que está acostumada a me ver agindo assim, não achou que eu realmente diria isso. Ela esfrega os olhos e diz de um jeito cansado: "Suspiro, sabe, garoto, você é muito cansativo e sem vergonha." Ela então fica séria e diz: "Chega de brincadeira, vamos falar de negócios. Agora que temos 2 ninjas de rank S aqui, temos muito mais opções. Decidi que tomaremos a iniciativa e atacaremos os ninjas da névoa primeiro." Ela então pega um mapa e o coloca em uma mesa grande, aponta para um ponto no mar e explica: "Esta é a localização do acampamento da névoa em um iceberg feito pelo clã Yuki, mas a localização também muda porque eles movem o iceberg. Agora ouvirei quaisquer ideias que você tiver para que possamos elaborar um plano que tenha o maior sucesso." Capítulo 57. Tsunade então pega um mapa e o coloca em uma mesa grande, aponta para um ponto no mar e diz: "Esta é a localização do acampamento da névoa em um iceberg feito pelo clã Yuki, mas a localização também muda porque eles movem o iceberg. Agora ouvirei quaisquer ideias que você tiver para que possamos elaborar um plano que tenha o maior sucesso." Há pessoas que dão algumas ideias, algumas das ideias são aceitas, outras não. Quando chega a minha vez, eu apenas digo que não consigo pensar em nada em um bioma água. Afinal, não há muitas maneiras de conseguir surpreendê-los. Embora eu pudesse pensar em alguns planos do morcego, eles são moralmente errados até mesmo para ninjas. Além disso, eu não sou o líder. Tsunade é a líder e ela provavelmente não aceitará meu plano. Mesmo que aceitasse, isso arruinaria a imagem que preciso para alguns dos meus planos. Afinal, nós realmente precisaremos de um bode expiatório se meu plano funcionar, e isso só mostra o quão vil ele é. De qualquer forma, vamos atacar o ninja da névoa amanhã, menos um dia depois.
Ok, então estamos indo em direção ao acampamento Névoa. Eu ainda acho que essa não é uma ideia inteligente. Seria melhor atraí-los de alguma forma. Mas não há muitas maneiras de um exército se mover. Eu estava pensando em alguém, também conhecido como eu. Infiltrar-se na Vila Névoa, sequestrar alguém importante para o líder do acampamento Névoa e torturá-lo e avisá-lo sobre isso. Também se formos capazes de torturá-lo em uma área facilmente assistível para que o comandante possa observá-lo de longe para confirmar que a pessoa é real e não alguém transformado. Então ele sairá com ou sem um exército. Mas ele também pode não ter ninguém tão próximo a ele. Há também uma dúzia de outros planos. Mas cada um deles é bagunçado e mesmo aqueles planos que não são cruéis farão Konoha parecer fraca, o que pode atrair os outros países a atacar ferozmente ou, no pior cenário, se unirem em um ataque total contra Konoha. De qualquer forma, já chega de pensar em planos. Preciso me concentrar 100% na batalha. Agora estou correndo sobre as águas em direção ao acampamento da Névoa. Uma hora depois, finalmente conseguimos ver o acampamento da Névoa, imediatamente, sem nem mesmo descansar, vamos em direção a eles tentando pegá-los de surpresa. Mas conforme nos aproximamos, o ninja Hyuga nos notifica que o inimigo parece ter nos notado. Bem, isso não é realmente uma surpresa, já que é difícil recrutar um exército de quase 2.000, mesmo que sejam ninjas. Além disso, estamos no mar e não há muitos lugares para nos esconder. De qualquer forma, conforme nos aproximamos, vemos alguns ninjas formarem uma fila e começarem a fazer sinais de mão. Então, conforme nos aproximamos, vejo que eles ainda não estão vindo para nos enfrentar no meio do campo de batalha e imediatamente criei um clone de sombra furtivamente e fui para baixo d'água seguindo meu clone. Então, quando parecia que o ninjutsu do ninja inimigo tinha acabado, estávamos perto o suficiente deles e jogamos alguns projéteis em direção a eles. Mas então outros ninjas da névoa vieram na linha de frente. Eles usaram o estilo água, jutsu parede de água, e os projéteis foram bloqueados, embora alguns tenham passado. Então, de repente, a neve começou a cair. Então Tsunde atira uma kunai que toca um floco de neve e o floco de neve floresce como uma flor, mas com espinhos de gelo ao redor. Então eu ouço Tsunade gritar alto. Todo mundo debaixo d'água agora. Todos os outros ninjas vão para debaixo d'água, até mesmo meu clone. Eu apenas coloco minha cabeça para fora da água para respirar e entro na água imediatamente. Então, alguns flocos de neve tocam a água e começam a congelar a água ao nosso redor. Eles estão obviamente tentando nos sofisticar. Então Tsunde toca o gelo, então traz seu punho para trás e dá um soco nele, que imediatamente começa a rachar e é destruído. Então todos nós vamos para a superfície e a batalha começa. Tsunade vai atrás de um cara de aparência feminina. Posso dizer pelo seu corpo que ele é um cara. Parece que ele é o líder do seu acampamento. Clone ponto de vista. Eu apenas tiro 2 kunai e passo o chakra do vento por elas. Então eu vou contra elas. Então uma saraivada de kunais é lançada em minha direção. Então eu apenas jogo minhas kunais no ar e uso. Estilo água. Parede de água, ele para os projéteis. Mas então sinto algum jutsu vindo em minha direção. Assim que a parede de água baixar, eu posso ver um tsunami de água vindo em minha direção. Eu vejo o jutsu, olho para o ninja atrás de mim e eu lembro. Em cada campo de batalha eu estava. Eu costumava me esconder como um rato, sempre com medo. Sempre fraco. Eu odeio isso, mesmo sendo necessário. Essa fraqueza eu odeio isso, não ter seu destino em suas mãos. O tsunami está se aproximando. Eu olho para ele e com um sorriso no rosto eu uso o estilo vento. Bisturi de chakra? E o tsunami é cortado pela metade. Capítulo 58. O ponto de vista do clone continua. O tsunami está se aproximando. Eu olho para ele e com um sorriso no rosto eu uso o estilo vento. Bisturi de chakra? E o tsunami é cortado pela metade. Quando cheguei a este mundo, eu não sabia como a fraqueza pode ser tão frustrante. Mas eu preciso de mais poder para me tornar realmente forte. Então vejo ninjas da névoa vindo em minha direção. Vejo milhares deles, mas o que realmente me concentra é nos 4 ninjas que os lideram. O que há de especial neles são as espadas que eles têm. Eles são 4 dos 7 espadachins ninja. As espadas que eles estão usando são Kiba, espadas gêmeas que são imbuídas de relâmpagos que aumentam seu poder de corte. Dizem que são as espadas mais afiadas já forjadas. Kubikiribonsha, uma espada gigante com aparência de faca de açougueiro, o portador pode usar o semicírculo na lâmina para decapitar a cabeça de um oponente. Daí o nome. A espada tem a habilidade de se regenerar usando o ferro absorvido do sangue daqueles que ela corta. Também é chamada de lâmina do carrasco. Nuibari, uma espada em forma de agulha com um fio longo e fino que lembra uma linha preso a ela, que pode ser usada para perfurar inimigos e costurá-los. Em feixes humanos. Sibuki, uma espada que possui um pergaminho cheio de marcadores explosivos incorporados a ela, alinhados atrás da lâmina, combinando esgrima e explosões. Eles são definitivamente perigosos. As espadas. Não são os ninjas que as usam, eles são, na melhor das hipóteses, Jonin de Elite. Mas eles se tornaram muito dependentes de uma arma, isso eu posso dizer. Mas ainda assim não vou subestimá-los. No livro de bingo, todos eles têm uma recompensa entre 50 milhões e 65 milhões de ryu. Principalmente por causa de suas espadas. Mas isso ainda os torna ninjas de rank S. Conforme eles se aproximam, dou um sinal para Shikaramu Nara assumir o comando e ir para a batalha. Enquanto faço isso, furtivamente coloco bombas explosivas ao redor do meu corpo. Assim que eles me veem, eles sinalizam um ao outro e imediatamente começam a me atacar, não me dando tempo para pensar. Assim que eles estão perto, ponto de vista de Yami, vejo o clone explodir, mas ainda consigo sentir o espadachim ninja. Eu faço outro clone, mas neste eu ordeno que Shikaramu vá e peça para fazer algo para mim. Então saio do ambiente subaquático e vou em direção aos 4 espadachins ninjas. Olho para eles e assim que a fumaça se dissipa, vejo-os ilesos.
Como? Ah, entendi. Então eles usaram a lâmina explosiva para cancelar minha explosão e a lâmina do carrasco como um escudo para impulsioná-los para trás. Eles são experientes e trabalham bem em equipe. Tenho que admitir. Eu tiro 2 kunai e vou em direção a eles assim que chego perto. O cara com a lâmina do carrasco vem cortando em minha direção assim que ele faz isso. Eu ajo como se fosse bloqueá-lo assim que minha kunai toca sua espada, ela corta direto. Porque eu corri chakra do vento através da minha kunai assim que nossas lâminas se tocaram. Ele pulou para trás, mas eu sabia que meu chakra do vento ainda o cortaria. Mas minha kunai é parada pelo cara com as espadas de relâmpago. Estou prestes a cortar com minha outra kunai. Então sinto um fio enrolado na minha outra mão. Então, enquanto estou preso, vejo o cara com a espada explosiva vindo em minha direção. Merda. Eu uso minha técnica de super força e forço meu braço a ser cortado no fio enquanto. Então agarro meu braço decepado com os dentes e pulo para trás. Vejo os 4 espadachins ninjas me encarando com um pouco de surpresa. Afinal, um garoto de 11 anos teve força de vontade para cortar o próprio braço. Agora entendi uma coisa. Olho para eles e digo com gratidão enquanto sorrio. Sou muito grato a vocês por me fazerem aprender algo. Aquele com a lâmina explosiva olha para mim e diz perplexo. Você ficou louco, garoto. Cheguei tão perto da morte hoje. Então coloquei meu braço cortado em direção ao meu coto e pensei. Eu fui realmente um tolo. Em pensar que eu poderia realizar meus sonhos sem dar tudo de mim. Força de 100 selos, ativar. Capítulo 59. Eu fui realmente um tolo. Em pensar que eu poderia realizar meus sonhos sem dar tudo de mim. Força de 100 selos, ativar. Assim que faço isso, as tatuagens começam a se espalhar por todo o meu pequeno corpo de 11 anos. Quando termina, olho para meu braço desprendido e vejo que ele se conectou com o coto. Aperto minha mão em punho para testar e tudo parece normal. Que poder incrível! Acabei de ativar Criação Renascimento para me curar e o processo é tão rápido. É realmente bizarro. Embora eu deva acabar com isso rápido, afinal estou gastando o chakra que tenho no meu selo, além da minha vida útil, para reconectar meu braço. Mas eu também deveria levar isso mais a sério agora, sem brincadeiras e sem me embebedar com esse meu poder microscópico. Eu corro em direção aos 4 espadachins ninja e assim que chego perto o cara da espada explosiva tenta me explodir. Mas assim que ele faz isso eu pulo em cima da espada dele e uso estilo terra, pele de ferro para me proteger da explosão e qualquer dano interno é curado por renascimento da criação? Então eu pego uma kunai e estou prestes a esfaqueá-lo no olho, mas sou impedido pelo cara das espadas relâmpago e o espadachim da lâmina do carrasco está prestes a me cortar e eu não os vejo, mas sei que há alguns fios ao meu redor perto do espadachim da agulha. Mesmo que pareça que estou em apuros. Estava tudo conforme o planejado. Cadeia de correntes, então uma quantidade enorme de chakra condensa nas minhas costas e uma corrente sai dela. Então eu balanço a corrente de aparência pesada em volta das cabeças deles. Crunch, crunch, crunch. 3 pescoços quebrados e torcidos de maneiras estranhas. Eu surpreendentemente eliminei todos os 3, como esperado de uma técnica capaz de segurar as 6 caudas, embora seja muito intensiva em chakra, mesmo com meu chakra armazenado no selo. Agora é apenas o espadachim da agulha. Ele olha para mim, e eu pensei que ele ficaria bravo por eu ter eliminado seus companheiros, mas ele apenas se virou e correu. Bem, eu definitivamente não vou deixar meus inimigos escaparem e voltarem para se vingar. Ele conhece meus trunfos, ele já sabe muito sobre mim. Ele é muito perigoso. Ele precisa morrer. Peguei as 3 espadas ninja e os cadáveres e coloquei tudo em um pergaminho de armazenamento e corri atrás dele com cuidado para não ficar preso. São nessas horas que eu queria ter um Sharingan ou um Byakugan para ver essas coisas. Enquanto persigo, mantenho minha prisão de corrente ativa só por precaução. Também há alguns ninjas da névoa que tentam ficar no meu caminho, mas são mortos rapidamente. Depois de algum tempo, o espadachim da agulha se virou e levantou a mão em minha direção com a palma aberta e então a fechou em punho. Costurando o casulo? De repente, milhares de fios saem debaixo da água e formam uma esfera de cordas ao meu redor, e eles estão se aproximando. Merda, esse cara é o oponente mais complicado que já enfrentei. Então eu apenas enrolo minha corrente em volta de mim. Cadeia de correntes. Casulo? Eu sou capaz de me proteger assim dos fios. Bem, então vamos testar a resistência desses fios. Eu começo a forçar minha corrente a rasgar o fio, e ela faz isso com bastante facilidade. Quando saio do casulo vejo que estou cercado por ninjas da névoa. Eu sabia que isso seria uma armadilha, mas calma, você não precisa me levar tão a sério, afinal, sou apenas uma criança. Sinto cerca de 109 assinaturas de chakra que me cercam. A maioria delas são Chunin, com alguns Genins e alguns Junins. Isso é muito ruim. Os números deles são muito grandes, vou ficar sem resistência se lutar com todos eles, isto é, se eu não tiver minha cabeça cortada primeiro por um ataque surpresa. Não tenho uma invocação gigante para me ajudar a cuidar de um grande número de ninjas. Eu apenas olho para eles e estou prestes a usar um genjutsu de longo alcance em todos eles e fugir. Mas então me lembro do meu clone que foi dar ordens a Shikaramu e contar a ele minha estratégia. Pois bem, parece que minha sorte mudou um pouco. Eu apenas olho para meus inimigos e penso sinistramente. Bem, então é hora de cuidar de alguns de vocês. Capítulo 60. Eu apenas olho para meus inimigos e penso sinistramente. Bem, então é hora de cuidar de você. Continuo agindo preocupado para não desanimar. Qualquer coisa então eu começo a uivar. Uivo. Ilusão demoníaca. Amarração de cachorro, embora seja um genjutsu de baixo custo de chakra, ainda é preciso muito chakra para ser usado como um ataque em área.
Se eu não tivesse o selo de Tsunade que armazena chakra, eu já estaria exausto. Assim que vejo que meu genjutsu faz efeito, jogo uma bomba de fumaça e corro. Sinto alguns deles escapando do meu genjutsu, mas ainda há quase 100 ninjas presos nele. Enquanto corro, percebo que as pessoas que escaparam do genjutsu não estão me perseguindo. Eu ia matá-los furtivamente e então me juntar a Shikaramu para completar meu plano. Droga, estou tendo um dia ruim de verdade. Preciso eliminar o espadachim da agulha. Ele tem muita informação sobre minhas habilidades e uma batalha entre ninjas é uma batalha entre informações. Ele espalhar informações sobre mim na página do meu livro de bingo é como se ele estivesse me enfraquecendo porque as pessoas vão tomar medidas defensivas contra minhas habilidades. Não dou a mínima para quantos ninjas de Konoha morrem. Mas eu ficar mais fraco não é permitido. Abandonarei o plano e eliminarei o espadachim da agulha hoje, não importa o que aconteça. Mas estou em grande desvantagem por nossa batalha ser na água. E eu só conheço um punhado de ninjutsu água. E se eu atacá-los furtivamente, o espadachim da agulha definitivamente tem armadilhas de corda ao redor dele, então posso acabar emboscado. Eu queria ter um Sharingan para poder vê-los. Espere, estamos no meio do campo de batalha. Eu posso conseguir um Sharingan. Essa é realmente a melhor maneira de conseguir um Sharingan. Ok, preciso me acalmar primeiro e planejar. Olho na direção dos ninjas da névoa, viro-me e fujo deste lugar. Definitivamente eliminarei todos vocês, pela minha segurança e paz de espírito. Então desativo e força de 100 selos. Eu faço outro clone, e ele vai até Shikaramu para lhe dar instruções sobre a continuação do plano. Corro em direção ao local onde os ninjas de Konoha e da névoa estão se enfrentando. O que Tsunade estava pensando quando deu essa ordem para lutar no meio do mar contra os ninjas da névoa? Vou para a linha de frente onde a luta principal está acontecendo e então crio um clone para me proteger. Vejo alguns Uchiha no campo de batalha. Conheço a maioria das pessoas do clã no campo de batalha. Pego um binóculo e procuro uma pessoa com um Sharingan e com aproximadamente o mesmo tamanho de pupilas que as minhas, que depois que eu selar meu Sharingan parecerá natural. Para complementar isso, também tenho olhos com pupilas naturais. Afinal, mesmo que temporário, não estou tendo um Sharingan defeituoso. Encontro uma pessoa que se encaixa na descrição. Ela parece ter uns 15 anos e tem um Tomoe Sharingan em ambos os olhos. Bem, eu posso trabalhar com isso. Então eu uso um selo supressor de chakra para me esconder de alguns usuários de Byakugan. Isso significa que não posso usar chakra externamente. Ainda assim eu vou para debaixo d'água e enquanto a batalha está acontecendo eu vou para baixo do Uchiha e apenas o agarro e debaixo d'água eu coloco uma Senbon em seu pescoço e o coloco em um estado de morte falsa. Eu então o arrasto para longe do campo de batalha. Então destruo o selo supressor de chakra. Quando estou longe do campo de batalha, encontro meu clone, ele acena para mim e o tira de minhas mãos. Ele o levará para a terra e o esconderá em um lugar e então ele se dissipará. Bem, então é hora de completar o plano com Shikaramu. Então eu volto para o campo de batalha e imediatamente canalizo uma grande quantidade de chakra e uivo, ilusão demoníaca, amarração de cães. Todos os ninjas Chunin e Genin no campo de batalha ficam paralisados quando os Jounin atacam com meu genjutsu. Jutsu de possessão das sombras. Sombras vêm das profundezas do mar e prendem todos os Jounin em movimento. De repente, todos os Jounin de Konoha vêm para o meu lado e todos nós começamos a fazer sinais de mão. Eu faço 5 clones que vão atrás do ninja. Estilo fogo, lança-chamas. Quando eles terminam, eu e meus clones nos apresentamos e usamos. Estilo vento, grande avanço, para alimentar as chamas. Mesmo estando na água, um tsunami de chamas é criado a partir do nosso jutsu combinado. Então eu dissipo meus clones. Os ninjas de Konoha imediatamente começam a eliminar os sobreviventes sortudos. Bem, eu acabei de virar isso. Sinto que alguns ninjas sortudos conseguiram escapar. Então olho para uma certa direção. Tsunade está lá lutando com o líder do acampamento da névoa. Pois bem,